falar sobre essência. Então, eu queria que as mulheres todas viessem para esse lado, despede aí do seu esposo, no final você encontra com ele. Pastora, está igual aquela igreja que os homens sentam para um lado, mulher para o outro. Não, é só hoje, fica tranquilo. Amém? Pode vir todas as mulheres para cá e os homens para cá. Você vai ficar perto de quem tem a mesma característica sua aí. Vai ser bom para você. Mas vem mais rapidinho, que vocês estão pegando meu tempo. Você já vem preenchendo as cadeiras. Não, ninguém vai ficar atrás de ninguém agora. Diáconos, ajudem aqui, que os irmãos não estão achando. Tem um lugar aí do seu lado, levanta a mão aí. O Lucas no centro desse lado, jovem. Os homens do outro lado. Fica de pé. Agora dá uma olhada para essa irmã que está do seu lado, para esse irmão. Tem 2 lugares aqui na frente, irmãos. Tem uma garrafinha ali, será de quem? E uma Bíblia. Ah, é do Lucas, é do Lucas. Tem outro lugar vazio aí, Tássio? Tem mais um aqui, ó. Isso. Pronto. Quem está trabalhando, continua trabalhando. Amém. E, pastor, vai ser disputa de time? Não, não é nada disso. Nada sobre isso. Amém? Agora olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim, você sentou do lado de um tesouro. Amém? Amém? De novo. E, pastora, falar um negócio desse para um homem aí, tá estranho. Então, vamos ficar melhor. Vocês falam assim, você sentou do lado de um tesouro, tá? Aí vocês vão dizer assim, vocês, machos, vocês vão dizer, você sentou do lado de um macho alfa e bate assim no ombro dele, tá bom? Combinado? Porque homem não cumprimenta esse negócio de tesouro, né, irmão? Tá bom. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Ah, não. Pera lá. O tesouro tá normal, mas... Vem cá, Everton e Iago. Fica aqui os dois aqui em cima comigo. Vocês vão ver como que faz, tá bom? Tá bom? Não, vocês são alfa, mas só quero ativar o que já tá aí, tá bom, irmãos? Diga pro irmão, se tiver adormecido hoje, você vai sair daqui macho alfa. E você vai sair daqui princesa. Amém? Princesa não é fraca, não. Ela tem uma delicadeza com força. Uma mistura aí que só Deus sabe. Combinado? Vocês querem vir aqui, 2 princesas? Por que vocês estão fazendo assim com a cabeça? Por que os olhos de vocês estão fazendo assim? Não estou entendendo. Chamar 2 irmãs que são boas de teatro. Irmã Silmara. Venha rápido, corre, que vocês estão pegando meu tempo. Quem mais que é boa para o teatro aqui? Tabita. Ela grava até vídeo. Pronto. Vocês prestem atenção aqui. 2 macho alfa, certo? Amém? Forte e corajoso. E aqui 2 princesas. Amém, irmãos? Vamos lá. 1, 2, 3. Eita, vocês esqueceram, irmão? É para dizer o quê? Você sentou do lado de uma princesa. E vocês? Você está do lado de um macho alfa. Assim que fala. Tá bom? Não precisa bater. Tu bate assim, aí dá um abraço nele. E você pode dar um abraço. Tá bom, irmãos? Pastora, por que a senhora está fazendo isso? Para você nunca esquecer a sua essência. Tá bom? 1, 2, 3. De novo. Vocês viram aqui os meninos? Vamos deixar só eles, os artistas, fazer, tá bom? Princesa não bate assim, Silmara. Princesa faz mais delicado. Isso, Aqui, os machos estão desse lado, só para lembrar, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Só eles aqui que vão fazer, tá bom? Vocês vão contar até 3, me ajuda aí. 1, 2, 3. Isso. Tá, agora vocês vão fazer junto com eles, tá bom? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá bom. Agora só os homens vão falar sozinhos. 1, 2, 3. Só as meninas. Pronto. Uma salva de palmas para Jesus, não é para vocês não. Glória a Deus. Senta aí. Abre a sua Bíblia em Isaías 62. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Vamos ler 1 também, né? Mas eu quero que você saia daqui. Essa semana é a semana da Páscoa. Num dia como hoje, o irmão aqui que estava falando sobre a oferta falou,
no domingo, Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém. E todo mundo aplaudindo, Hosana, o Rei dos Reis. A mesma turma estava no outro domingo, crucificam na sexta-feira. Só que nós não somos assim, irmãos, amém? Então, o que eu quero falar hoje, que você vai gravar esse texto aí, Isaías 61, é sobre aquilo que já está em nós, a nossa essência. Quem nós somos em Cristo Jesus. A maior estratégia do diabo, olha aqui para mim. A maior estratégia do diabo em 2025 não é te tirar da igreja, é manter você aqui sem a identidade de quem você é. Apagar aquilo que você já tem e fazer você acreditar que tudo aquilo que Deus já te deu, já plantou em você, não vai funcionar. Então ele não vai te levar lá para fora, ele vai deixar você aqui adormecido. Mas em nome de Jesus isso cessa hoje. Então a gente vai começar a falar sobre isso neste domingo. E você vai ter toda essa semana para meditar e orar sobre isso por você mesmo. Ai, pastora, é para orar pelo quê? Por você mesmo. Acorda de manhã, ora por você, por você, por você. E nós vamos ter umas atividades sexta, sábado e domingo aqui. Domingo nós vamos celebrar a ressurreição. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos ler juntos. Vamos ler junto? Dá para ler, né? No 3, 1, 2, 3. O Espírito... para proclamar o ano da bondade para consolar todos os que andam tristes. Amém. Amém? Meu Deus, para manifestar a sua glória. Feche os teus olhos aí, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos entender a tua palavra, sermos edificados e, Pai, que nós possamos resgatar a nossa essência e tudo aquilo que o Senhor já nos deu, que está adormecido, que o Senhor venha despertar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sente um pouquinho e fica atento aí com a sua Bíblia aberta. Qual foi o texto que você leu? 1, 2 e 3, né? Aí chega amanhã, qual foi o texto mesmo? Não sei, menino, mas falava de cinza, de louvor. Não, é Isaías 61. Qual os versículos? Tá bom. Quem que falou isso aqui? Essa profecia do profeta Isaías se cumpriu lá nos evangelhos, quando Jesus entra na sinagoga e o filho mais velho de um judeu, sempre tem uma data que o filho mais velho tem oportunidade de ler as escrituras na sinagoga naquele tempo. O primogênito era Jesus e ele tem oportunidade. Quando ele abre o pergaminho na sinagoga, o texto que Jesus abre, cumprindo essa profecia que está aqui em Isaías, é esse texto. E ele declara, o Espírito do Senhor está sobre mim, cumprindo a profecia messiânica que estava aqui em Isaías. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo a missão dele, para a qual ele veio, quem ele é. Primeiro diz, o Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre ele. Então, se o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, Jesus veio à terra e foi capacitado, ungido para cumprir isso. E o Espírito Santo, quando ele volta para o céu, quando ele já ressurgiu e ele é ascendido aos céus, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos lá no Pentecostes. Você pode ler lá em Atos. E aí o Espírito Santo passa a habitar conosco. Então, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, se você já aceitou Jesus. Se você não aceitou Jesus, você pode fazer isso hoje. Você pode sair daqui com um selo espiritual. O Espírito Santo passa a morar em você quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Você diz, ele vai ser agora meu Salvador, receba a salvação e ele vai ser o meu Senhor. Ele que vai governar a minha vida. E imediatamente o Espírito Santo vai habitar em você. E aí ele vai começar uma obra de restauração, de santificação e de crescimento na sua caminhada cristã.
Se você chegou aqui hoje, está nos visitando, glória a Deus pela sua vida. Todos os dias eu oro por você. Não conheço, mas eu sei que Deus vai mandar e você chegou hoje. Não saia daqui sem entregar sua vida para Jesus. Feito isso, você sabe que você vai ser conduzido por Ele. Agora, antes de você nascer, quando você foi concebido lá no ventre da sua mãe, Deus já colocou em você tudo o que Ele precisa para que você cumpra a sua missão aqui na terra. Vocês estão aí? Então, quando você foi gerado, você já vem com um pacote completo. Por exemplo, quando os bebês nascem, eles nascem completos? 2 olhos, nariz, perfeitos. Então não é depois, não, à medida que ele for crescer, eu vou colocar mais uns dedinhos no pé dele. Não, ele vem pequenininho, mas ele vem completo. E é um milagre mais incrível que eu acho, é isso. Não sei as irmãs, né, quem já gerou. É incrível como que uma pessoa com ossos, com neurônios, diferente única, cresce uma sementinha dentro do ventre de alguém. Eu acho que esse é o maior milagre. E mexe, tem personalidade, não é igual a ninguém. E as digitais são únicas, e ela é única, e ela tem uma missão única, e ela tem dons específicos ligados ao que ela vai fazer. Esse é o milagre de Deus. Amém? Então, gerar isso é uma bênção. Então, quando nós somos chamados pelo Senhor para este tempo, o inimigo tem muitas vezes sufocado os crentes, a igreja do Senhor, com amarguras, com cansaço, com opressões aí. Isso faz com que a gente tire o foco. Não está fora da igreja, não está fazendo, não está bebendo, não está se prostituindo, mas está aqui, mas não está fazendo o que tem que fazer. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente, para que a sua essência seja resgatada. Sabe qual é, como nós somos felizes? Nós só somos plenamente felizes. Existe isso, pastora? Existe. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Sabe aquele momento que você está fazendo aquilo para o qual Deus te chamou, e isso te dá profunda alegria. Um sentimento de dever cumprido, de missão cumprida. Alguém já sentiu isso? Sim ou não? Esse é o chamado de Deus para você. Então, eu quero falar. Primeira coisa, eu vou falar de 3 coisas que Deus pode fazer quando resgate da sua essência. Mas antes disso, quero falar sobre a amargura. A amargura é uma coisa tão terrível que se a gente não cuidar, a gente passa a vida orando, caminhando, mas não se livra daquele peso e daquela opressão. A amargura traz um peso muito grande sobre a nossa vida. E a palavra diz que as raízes de amargura, se você der um lugar pequenininho, elas crescem profundamente. Alguém já passou por isso? O que pode causar amargura na nossa vida? Traumas da infância, feridas, né? Emocionais, palavras. Estão separadas aqui. Mas, por exemplo, às vezes um homem fala uma palavra, fere a esposa e não se retrata. Às vezes a esposa, tem umas esposas que quando começa a falar, parece uma metralhadora. Uma K-47. Meu filho, se ele não desviar, ele pega 2 balaços na cabeça, cai morto na hora. Porque são rápidas. Então, não é sobre casais que eu estou falando, mas só estou dando essa chave aí para você. Então, irmãos, as palavras, elas ferem muito. E elas têm um alcance tão profundo que a gente não tem ideia. Então, hoje se fala muito de violência doméstica, né? Nem é sobre isso a administração, mas eu quero falar sobre isso. As palavras muitas vezes têm sido muito mais violentas e machucadas, até contra os filhos. Às vezes eu vou atender um adolescente e qual é o problema dele quando a gente vai ver? Gente, como é que um pai tem coragem de falar certas coisas para os filhos? Alguém que está lá fora e não conhece a palavra, a gente entende, mas você que conhece a palavra, você sabe que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode abençoar o seu filho e dizer, você vai conseguir, você é inteligente, você é capaz, meu filho, nada vai te parar. E você pode matar um adolescente, uma criança com as suas palavras. Então, a amargura é algo muito terrível. E na palavra eu lembro de uma situação de amargura, que é Mical. Vocês lembram da história de Mical? Eu quero só citar. Se você quiser ler depois, você lê lá em 2 Samuel 6:23. Anota aí para você ler. Quem era Mical?
Vocês ajudam esses meninos aí, tá? Se eles distraírem. Mical era uma das esposas de Davi. E Davi era quem? Rei de Israel. Alguém que adorava cantar, celebrar a presença do Senhor. Alguém gosta de cantar? As mulheres gostam, sim ou não? E os homens? Quem gosta de cantar, irmão? Dá um amém aí. Amém? E quem não gosta, fala para o irmão, vai ter que gostar. Porque no céu é a eternidade cantando. Acho bom você começar a cantar aqui. Fala para o irmão, canta logo aqui. Para chegar lá não ficar dando trabalho para os anjos, né? Pastora, onde que está aquele irmão, pastora? Que era da GVC. Está lá no treinamento para cantar. Ó, não cantou lá embaixo, agora está aqui. Então, irmãos, é aqui que a gente se prepara. A adoração tem um poder de restaurar a nossa unção. Chega aqui moribundo, começa a adorar. A gente não vai sentindo a presença de Deus, sim ou não? Se sentiu sim, se não, Senhor, eu quero sentir. E você vai orar por isso. Então, Mical, Davi, quando a arca da aliança entra, Davi tira o manto real, ele não ficou sem veste, ele tirou o manto real, com veste simples, ele começa a celebrar, adorar, e começa a glorificar o nome do Senhor. Aí Mical, amarga, pensa numa mulher rixosa, amarga. Tudo ela reclamava, uma princesa. Mas tudo ela reclamava. E Davi lá celebrando o Senhor, e está lá em 2 Samuel 6:23. Aí ela fala para Davi, vou falar na linguagem de hoje. Ela falou como se dissesse assim, que ridículo você desse jeito, cantando, celebrando, para que isso? Aí Davi responde, mas não era para você, nem para as pessoas, eu estava adorando a Deus. Tem gente, tem casais crentes, que às vezes um quer orar mais, quer adorar mais, aí o outro bota o outro para baixo. Para que isso agora? Agora é toda hora? Agora quer estar o tempo todo orando? Agora quer estar glorificando? Irmãs, se seu marido quiser fazer isso, vai para o quarto, ajoelha e agradece a Deus. Se sua esposa está fazendo isso, irmãos, quem tem uma mulher crente tem que dar glória a Deus. Está cheio de mulher do mundo aí, aprontando, fazendo e acontecendo. Se Deus te deu uma mulher correta, íntegra, glorifique o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão aí? Amém? E você também. Ah, pastora, mas agora, até de madrugada o homem acorda. Pô, é o sonho de muitas irmãs, sabia disso? Quem sonha que o marido acordar de madrugada e o homem orando lá na sala? Alguém? Rapaz, acho que a irmã entra no manto só de ver o homem orando. Porque quando os homens oram... Às vezes eu estava orando de madrugada, quando o pastor levantava para orar, eu sabia, rapaz, o inferno deve estar furioso. E às vezes ele nem orava muito, estava orando lá na sala e falava, amém. Lembra da voz dele, né? Amém. Eita, Jesus, eita, pronto. A unção dele, porque a gente fica tão feliz. Então não atrapalhe o que Deus está fazendo, nem homens, nem mulheres. E ela disse isso, que ridículo, um rei, isso é coisa para tu estar fazendo? Não foi para você, foi para Deus. Sabe o que Deus fez com ela? Por causa disso, ela não gerou filhos, ela ficou estéril. Então, cuidado com a amargura. A amargura fez com que ela falasse uma palavra que não era boa para o esposo e ela foi castigada. Então, irmãos, não é só para você ficar bem, é para você não sofrer consequências por causa da amargura. Então, diga assim, em nome de Jesus, toda amargura e ferida e tristeza, eu quero ser curado hoje, em nome de Jesus. Amém? Amargura pelo que você já fez. Teu passado não te define. Errou. Paciência. Quem nunca? Quando aquela mulher chegou pega em adultério e eles queriam matá-la, ela disse assim, olha, quem não tiver pecado que atire a... Quantas pedradas ela levou? Nenhuma. Agora, nosso erro não nos define. Mas nós podemos nos levantar. Pastora, olha, eu fiz isso. Pastora, eu me arrependo tanto. Que bom que você se arrependeu. Não faça mais. Caminhe. Deus já sabia que nós íamos falhar naquilo que nós falhamos, irmão. Sabia disso? Quando Deus nos chamou, Ele já sabe toda a nossa trajetória. Ele olha lá do céu, e Ele está aqui também. Ele me vê, não hoje. Hoje é dia 12 ou 13? Ele não me vê em 13 de abril de 2025. Ele vê até toda a minha trajetória. Ele olha e vê completo. Ele sabe tudo que vai acontecer lá. Nós temos escolhas que nós fazemos e às vezes são erradas. Mas volte no ponto, peça perdão e caminhe. Então,
O Senhor, quando nos escolheu, sabia das nossas dificuldades. Mas Ele ainda assim, Ele quer que nós estejamos reconhecendo e caminhando. Pastor, eu queria apagar meu passado. Não tem jeito. Mas você pode definir como que vai ser o seu futuro a partir de hoje. Amém, irmãos? Não dá para voltar atrás, mas dá para fazer diferente. Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando hoje, nesse primeiro dia aí dessa semana da Páscoa. Não é para a gente fechar esse ano do mesmo jeito. É para ser a Páscoa marcante das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus está chamando a gente para um alinhamento, está dizendo, eu sei que você falhou e eu sei que você se arrependeu, mas eu já sabia disso, eu conto com você para cumprir essa missão. Volta, pede ao Senhor para ativar a sua essência de filho, de filha. Ninguém exclui um filho, ninguém joga fora porque ele não fez o certo, mas você corrige, ama, traz para perto e assim. Então, irmãos, se você está amargurado por algo que você fez e não gostaria de ter feito, libere perdão para você mesmo. Tudo bem. Aprenda com os seus próprios erros e caminhe em fé. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler rapidinho. Provérbios 4, 23. Quem achou aí, lê. Pedi para os homens ler. Está aqui no telão? Vamos lá, 1, 2, 3, os homens. De novo. Pronto, primeira coisa para que a sua essência seja restaurada. O coração é o centro das nossas emoções. É onde o inimigo nos ataca. Essa semana a gente teve vários atendimentos, mas tenho visto que muita gente ansiosa. Nós mulheres temos uma tendência para sermos mais ansiosas que os homens, sim ou não? Às vezes a gente está lá lavando a louça, mas a cabeça está um turbilhão. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar aquilo? Senhor, tem misericórdia. Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E só sabe orar assim, de tão ansiosa que está. Os homens são mais tranquilos, ou não? Ah, como que vai ser? Ah, eu vou dormir, depois eu penso. Uau! Que bom que vocês são assim. Aleluia! É isso? É mais ou menos isso. Sei porque eu fui casado 25 anos com o pastor. Um problemão da igreja, eu ficava pensando. Ele, vamos dormir, amanhã a gente vê. Oh, sangue de Jesus. E dormia. Falei, Deus, eu quero aprender isso aí, porque não é possível. Aprender o quê? Roncar? Não, Senhor, só a parte de descansar. Então, irmãs, calma seu coração. Se você entregou para Deus, descansa. Pastor, isso é difícil. É muito difícil. Mas é possível. Amém, irmãos? Então, o seu coração tem que estar cheio de palavra. Já descobri que o segredo para não estar ansiosa é declarar a palavra. Vem um pensamento de ansiedade, declara a palavra. Deus é provedor, você está preocupado com conta. Senhor, Tu és aquele que provê. Senhor, Tua palavra diz. Aí quando eu estou orando, eu ainda invoco os 50 versículos que eu achei que fala da viúva. Senhor, Tu diz que é o marido da viúva. Senhor, Tu não vai deixar. E começa a orar. Quando eu acabo de orar, tranquilo. Então, guarde o seu coração. Guardar como? Guardar cheio de palavra. Proteger ele das adversidades. Amém, irmãos? Então, como que eu resgato essa conexão com Deus? Enchendo o coração de palavra. A maneira como o Espírito Santo vai nos fortalecer é quando a gente enche o nosso coração de palavra. Como é que você sabe que você está cheio da palavra? A boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Provérbios. Se você só fala de besteira, seu coração não está cheio de palavra. Se você fala do outro, seu coração está sujo. Tem coisas impuras agindo ali. Se você comenta perto de alguém e alguém fala uma pornografia, aquilo não te incomoda, você não sai de perto, você fica ouvindo, tem muita coisa impura aí trabalhando. O coração não é esse órgão que bombeia o sangue, quando a Bíblia fala, está falando do centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é a nossa mente. Também as mulheres. Então, irmãs, às vezes a gente ora pela pessoa aqui e abençoa, mas ela passa a semana sem palavra. Chega aqui no outro domingo, está pesado, não vai.
Encha o seu coração com a palavra de Deus. A essência do Senhor vai ser ativada quando eu declaro a palavra, quando eu penso na palavra, quando eu durmo com a palavra, quando eu acordo com a palavra, começando o dia com Deus. Aí eu ouvi o versículo, disse amém, e acha, estou protegido, estou pronto. Não pensa nem em Deus, não declara uma palavra, parece que passou o dia por conta. Não funciona assim. O nome de Jesus não é uma palavra mágica. O nome de Jesus, em nome de Jesus, espera lá. Você tem que ter intimidade com Ele para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Então, diga para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, você vai guardar o seu coração cheio da palavra. Começa a segunda, tem que fazer o quê? Palavra. Terça, quarta, quinta, sexta. Feriado, pastora? Poxa vida. Vou fazer um monte de coisa, vou ficar lendo a Bíblia. Vai, palavra. Faz as outras coisas depois. Começa com palavra. Sábado. Sábado de aleluia. Então dá um aleluia, irmão. Domingo da ressurreição. Não vou acordar cedo, não, imagina. Num domingo como hoje, as mulheres foram bem cedinho. Quem que foram? As mulheres. Por que será que as mulheres foram primeiro? Porque elas são ansiosas, irmão. Eu acho que elas nem dormiram. Se fosse eu não tinha dormido. Eu acho que eu ficava lá. E agora, gente? Porque ele falou no terceiro dia. Vamos esperar amanhecer para a gente correr para lá. Nem amanheceu, elas já correram. Vamos. Chegaram lá HD. Vocês são mulheres, vocês estão me entendendo, né? Tá lá o discípulo. Eu acho que o discípulo descansaram. Vamos esperar, né? Mas vamos dormir um pouco. Vamos lá, Pedro e Tiago e Mateus, e vamos descansar. E eles foram lá. Cada um com a sua natureza. Ninguém tem que ser igual ao outro, mas eles estavam ali na expectativa. Então, o domingo, por isso que o domingo é o dia que nós celebramos a ressurreição. Só na Páscoa? Todos os domingos. Num domingo como esse, o Senhor ressuscitou. Num domingo como o domingo que vem, o Senhor ressuscitou. Dedique esse dia para este memorial. É por isso que é a primícia para o Senhor, é logo cedo, é para Deus. Senhor, obrigado, porque eu não vou para o inferno, o meu pecado não vai me levar para lá, porque o Senhor já me resgatou, por isso eu estou aqui, e vem com alegria, irmão, não vem arrastado. Jesus foi de todo o coração, até obediente, disse, Senhor, estou aqui, faça a tua vontade, estava ali. Você só tem que vir celebrar aquilo que Deus já fez, faça com alegria, não é de qualquer jeito. Pensa na Páscoa para você nunca mais esquecer o que é um domingo. Por que fala culto de celebração? Por que domingo é culto de celebração? Nós estamos celebrando a ressurreição todo domingo. Amém, irmãos? É por isso. Agora, para você entender isso, tem que ter palavra. Entender o que é a ressurreição. Ah, pastora, mas eu achava que era chocolate. Eu até pedi um da Cacau Show. Ah, meu Deus! E desde quando Páscoa tem a ver com isso? Pode comer seu chocolate tranquilo. Mas lembra o que é a Páscoa. Amém, irmãos? E eu vou falar de ovo, porque a Bíblia fala sobre o ovo da serpente, que está aqui em Isaías, que é outra pregação. Mas vigia. Amém, irmãos? Palavra vai fazer você guardar o teu coração. Segunda coisa, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça para sempre. Deus pode fazer e trazer à existência aquilo que nem existe para nos abençoar. Se a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, a gente não vai duvidar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você chegou aqui, se você abrir o seu coração, você tem uma experiência com Deus hoje. Se você amanhã, ou antes de dormir, Senhor, fala comigo, eu estou aqui, eu sou teu filho, eu invoco o teu nome, fala comigo em sonho, fala na palavra, me visita nessa madrugada, Deus vai se manifestar, porque a palavra diz que o Senhor aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Começa a invocar o nome do Senhor, começa a declarar o que Deus pode fazer e com fé. Mas a gente não usa o que nós já temos. Então eu quero falar sobre isso. É como se você tivesse todo equipado, com todas as armas, com toda a armadura, com todo o poder, mas você age como não tivesse nada disso.
E o diabo olha para você, ele sabe que tem um Espírito Santo habitando aí. Ele sabe que Deus dá ordem ao seu respeito, que tem anjos que te cercam por trás e por diante, que tem anjos que guardam a sua casa, que o Espírito Santo de Deus ministra na sua vida todos os dias e que você tem autoridade para declarar cura, para declarar libertação. Só que ele faz assim, não, tudo bem, vem cá, pessoal, vamos fazer ele crer que ele não tem isso. Porque se ele acreditar que tudo aquilo que Deus já deu não está com ele, ele não vai usar. Aí a gente anda com todo o equipamento, com uma mente que não acredita que Deus está conosco, sendo que ele está do lado, sendo que tudo que nós precisamos já está conosco. Diga para o irmão que está do seu lado, você anda com a mochila cheia de poder, de armas espirituais, você anda escoltado por anjos, mas o inimigo faz você acreditar que está sozinho e que não pode. Ele só tem que fazer você acreditar na mentira. Você está lá, Senhor, por que tu me abandonou aí, o Senhor? Que parte que esse cidadão não está entendendo? Aí os anjos, não sei não, pai, porque ele estava na igreja todo dia, isso aí, ó. O que a gente faz com ele? Senhor, me dá a vitória, me fortalece. Olha os equipamentos que ele tem. Aí os anjos, o que esse cara não entende? Ele vai para a igreja, parece que não entra na cabeça dele. Aí o Senhor vai para o trabalho com ele, volta para o trabalho, e as pessoas, e ele permite situações para ele usar as armas dele, para ele ser aperfeiçoado. Ele diz, Senhor, por que isso está acontecendo? Aí os anjos, pai, está difícil. Ele ouve, mas ele não entende. Ele só tinha que abrir a boca e começar a abençoar esse lugar. Ele só tinha que abrir a boca e começar a declarar que Satanás não tem poder e ele ia retroceder. Ele só podia usar a autoridade que ele tem, mas ele não faz nada. Vocês estão entendendo, irmão? Você pode orar na sua casa hoje e se houver algum demônio ali, eles vão ter que sair. Ai, meu Deus, pastora, olha que lá em casa está uma opressão. Como é que isso? Pastor, eu tenho medo de usar óleo, hein? Meu irmão. Vai lá na sua cabeça, esse medo vai sair de você, você vai colocar a sua mãozinha, e onde você colocar a sua mão e a planta do seu pé, Deus vai abençoar. Você tem que crer nisso. Só isso. Amém, irmãos? Então diga para a pessoa que está do seu lado, usa o que você já tem. Diga para ele assim, faça tudo que você pode, com tudo que você tem, no lugar que você está. Pastor, eu quero orar hoje, mas eu quero ver um anjo trabalhando lá em casa. Tem gente que se vê a ponta da asa do anjo, vai parar na UPA. Tem coisas que você não está preparado, irmão. Aí você vai usar a sua fé. Amém? Teve um jovem que eu estava ministrando e ele viu um anjo andando no púlpito atrás. Nunca mais ele veio aqui. Eu acho que ele está correndo até hoje. Está em outra cidade. E ele era intercessor? Não. Estava se consagrando, não era, pastor? Não. Deus mostra para quem ele quer. Cutuca o irmão aí do lado. Desse lado, para ele não dormir. Amém, irmãos? Amém? Não, vocês não estão dormindo, não. Então, primeira coisa é guardar o coração. Qual que é a segunda? É entender que Deus pode todas as coisas. Isso é muito elementar, mas é necessário alertar você hoje. Amém? Então, você tem autoridade. Pastor, e se eu falho, eu perco a autoridade? Se você reconhece, pede perdão? Não. Então, a gente faz uma análise. Se eu falho, eu não tenho autoridade. Não funciona assim. Nós falhamos tentando acertar, lutando contra o pecado. Não é indo deliberadamente, saindo daqui, eu vou fazer tudo errado. Não, você está lutando. Você veio aqui domingo hoje porque você quer ser abençoado. Você crê que Deus existe, que Ele tem poder e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você veio buscar, você vai sair daqui recompensado. Amém? Então, e terceiro, quantos aqui já receberam palavras de promessa? Levanta a mão. Você lembra de alguma? Quem nunca recebeu, saiba que você tem promessa. Qual é a promessa de Deus para nós? Que nós vamos comer o melhor dessa terra, que nós vamos ser abençoados em tudo, que se nós formos obedientes, o Senhor vai nos abençoar em todas as áreas, que os filhos dos filhos e os filhos vão ser abençoados, que nós vamos ser usados pelo Senhor
para fazer a sua boa obra. Que Deus vai usar quem? Você, para orar por alguém e a pessoa levantar, ser curado. Olha o que diz aqui. Lê comigo de novo o 2 e o 3. Vamos lá. 61, 2 e 3. Estão concluindo aqui. Vamos lá juntos? Para que Deus te ungiu? Não, vamos do 1, né, irmãos? Não fiquei incompleto. Não, na Bíblia mesmo. Pegue sua Bíblia aí. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2 e 3 de novo. O Espírito... Só um pouquinho. Vê se a pessoa do lado tem Bíblia. Estende aí a sua Bíblia. Isso. Pronto. Eita glória. Abriu a porta da esperança. Vamos lá. 1, 2, 3. O Espírito... Espera aí, só um pouquinho. Você vai agora ler essa palavra chamando para você. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim. Pastora, mas não foi para Jesus e o Espírito Santo mora onde? Você. Vamos lá. De novo. O Espírito... Só um pouquinho. Para fazer anunciar o quê? Liberdade aos cativos. Você vai chegar lá no seu trabalho, aonde você está. É o seguinte, gente. Você sabia que Jesus pode libertar? Só que você tem que chegar com a autoridade de quem crê. Ei, gente, é o seguinte. Eu li lá que Jesus liberta os cativos. Se vocês quiserem, isso não convence, né, irmão? E você foi liberto? Bem, mais ou menos, né? E tal, e pronto. Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado aí. Ela é uma carta viva de Jesus. As pessoas estão lendo a nossa vida todos os dias. Até quem acha que a gente acha que não está nos percebendo, está. Amém, irmãos? Você está calado lá, mas eles estão observando. Então vamos lá. O Senhor, liberdade aos cativos. E o quê? Libertação das trevas aos prisioneiros. Qualquer um de nós pode orar por alguém, desde que esteja com sua vida no altar. Como que eu faço isso? Terminou aqui, nós vamos orar por você, para você sair daqui entendendo que você já tem isso. Está caminhando com Deus, está com a sua vida no altar, não tenha medo. Tem lugares que nós chegamos, se nós estamos consagrados, que o inimigo teme quando você chega. Aí ele diz para o coleguinha dele, é o seguinte, ele não sabe o que ele tem, vamos fazer ele acreditar que ele não é assim. E ele faz você acreditar que você não pode. Ah, não sei, será que se eu orar, será que vai acontecer? Será que se eu orar por cura? Ore, Deus vai fazer o que Ele quer. Uma vez uma pessoa, até na intercessão, falou, pastora, eu às vezes sinto vontade de orar por cura, mas eu tenho medo, se eu orar e a pessoa não for curada. Eu disse, porque Deus não quis curar, você está bem com Deus? Então pronto. E se Deus quiser curar na hora, Ele cura, e se Ele quiser começar um processo de cura, Ele vai fazer. Às vezes eu vou fazer uma visita no hospital. Aí pastor, ore para a pessoa ficar boa. Aí eu vou orar. Aí Deus diz, opa, esse caso não é cura, esse caso já é preparo, vou recolher. Aí eu mudo a oração. Quem me conhece já percebe que a oração muda um pouquinho. Dá para você entender. Aí antes, você já confessou Jesus? Deus você tem certeza da sua salvação? Você tem mágoa de alguém? Vamos orar. Você não quer liberar perdão para essa pessoa? Vamos fazer aqui um check-up completo. Se hoje o Senhor te chamar, você tem que estar pronto. Ai, pastor, Deus vai me levar? Não, só estou dizendo para você ficar pronto. Então, irmãos, vai sentindo. Às vezes você está orando, Deus vai te direcionar. Mas se a pessoa, ore pela minha saúde, ore e creia. Que Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Amém? E aí, quando a gente chega em alguns lugares, às vezes você chega num lugar cheio de opressão, sente que o ambiente está pesado, ore. Senhor, abençoa esse lugar, tira tudo que não é de ti, sem medo. Sei que os homens não têm medo, glória a Deus por isso, né? Quantos são casados aqui? Quem é que já casa quando é casado? O varão. Vai lá, mulher, tu aí, ó, aquele negócio de mãe é contigo.
Não, filha. Era lá, minha filha. Se ele vir, ele vai bater aqui, ó, com macho alfa. Ele vai ver o que é bom para tosse. Ai, vai lá, amor, tenho medo. Não, vai tu, não, vai tu. Pelo amor de Deus. Eles já vão, irmão. Hoje você vai ver o que é um macho alfa quando chegar na sua casa. Posso ouvir um amém? Amém. Pastora, meu esposo está viajando, ore para ele receber a mesma unção onde ele está. Em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus vai te usar naquilo que está descrito aqui. A missão de Jesus é a nossa. E ele fala aqui, no 2, eu vou ler, você acompanha aí. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para fazer o quê? Consolar todos os que andam tristes. E aí ele diz assim, e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas o quê? Em vez de cinzas o quê? Pastora, tem uma amiga que está com depressão. Em vez de cinzas, óleo de... Está com ansiedade, pastora. Está achando que a vida não tem sentido. Em vez de cinzas, óleo de alegria. Eu posso orar para que alguém seja ungido com óleo da alegria. E tem que começar em você hoje. O crente que serve a Deus, ele é alegre. Está na adversidade, está com alegria. Está passando aperto, está confiando. Está enfermo, pastor, eu estou enfermo. Mas está contente porque Deus sabe. Você sabe para onde você vai se Deus te chamar. E se Deus quer te passar por um momento de prova, Ele vai estar com você. Amém, irmãos? Tem situações que a gente acha que já está treinado e Deus nos permite de novo. Tudo bem, você está sendo aperfeiçoado. Às vezes é na saúde, às vezes é na finança, nos relacionamentos familiares. Quem ora por alguém para se converter, não pode parar de orar até o dia que a pessoa se renda ao Senhor. Ah, pastora, não estou vendo nada, eu vou parar. Mas Deus não tem que te mostrar, tem? Ele só tem que fazer. E quanto mais nós oramos, às vezes a gente parece que a parede está de bronze, o céu está de bronze, a parede também. Parece que a oração não vai. Creia. Por trás daquela parede está ruindo. Falta só mais um pouquinho. Aguenta firme, continua clamando, declarando. Pastora, eu não estou vendo, tudo bem, mas eu estou crendo. Vamos lá. Creia. Deus é poderoso. O clamor do povo cativo lá no Egito subiu ao Senhor. Ele diz, vai lá, Moisés, que o clamor dele está chegando aqui. Clame. Lembra da parábola da viúva insistente? Todo dia ela ia lá, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ele nem era cristão. E aí o Senhor diz, olha, sendo ele, né, um ímpio, atendeu, imagina o Senhor. Ah, Deus sabe o que eu preciso. Diga para o irmão, seja humilde. E peça todos os dias. Peça todos os dias. A palavra diz, quem pede, quem busca, quem bate, a porta vai ser aberta. Amém, irmãos? E o último ele diz assim, e dar a todos, aliás, em vez de pranto, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, um manto de... Então diga para o irmão que está do seu lado, louvor em todo o tempo. Todo o tempo. Estava conversando com uma pessoa que ela está caminhando, começando a caminhar com Deus. E aí, eu disse assim, ó, sabe uma coisa que você tem que fazer aqui? O celular dela estava na mesa. Tira as músicas do mundo. Ela disse, pastora, eu já tinha reparado isso, que eu gosto de ouvir sertanejo. Ela gosta de ouvir sertanejo. Gostava, em nome de Jesus ela não vai ouvir mais. E eu falei assim, tá bom, vamos só pegar uma aí. Me diz mais ou menos um trecho de uma música. Aí ela disse, eu disse, uma música dessa pessoa tem vontade de encher a cara, depois dar um tiro na cabeça. Não tem não? É, né, pastora? Eu falei, pois é. Fui bem radical, mas a música era mais ou menos isso. Se a senhora se lembra, claro que não, que eu nem gravei. Mas era mais ou menos isso. Tragédia o tempo todo. E o trecho que ela disse, e esse trecho repete. Eu falei, maninha, uma dessa. Por que as pessoas ficam lá bebendo e vão se deprimindo, se deprimindo, se deprimindo? Aí eu falei assim, tira todas essas músicas, vou mandar as músicas para você. Começa a ouvir louvor. Você vai vendo que você vai sentindo. Começa a ouvir um louvor de guerra. Você está moribunda. Deus pode fazer escudo. Não há ferrolhos. Não importa. E você, Senhor, é. Vira igual um lutador de boxe. Você disse, Satanás, acabou. Aí ele sabe o poder da música. Amém, irmãos? Então, o manto de louvor tem que estar onde você andar. No seu carro, no seu celular. Eu creio que você não tem música
mundana, mas se você tiver, hoje é o dia de você limpar esse aparelho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém. CD ninguém tem mais, mas antigamente tinham, né? Se você tiver essas porcarias lá, você faz uma limpeza também, em nome de Jesus. Então, por final, ele diz assim, em vez de espírito deprimido, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Então, o que cura, o que move esse espírito de depressão que vai embora? O que diz o versículo? O manto de louvor faz com que o espírito que estava deprimido e esse espírito que oprime vá embora. Essa é a chave para a cura, irmãos. Então, nos dias mais tristes, louvor 24 horas. Nos dias alegres, louvor 24 horas. É cura. E ele fecha aqui dizendo, eles serão chamados carvalhos de justiça, e plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Você foi criado para manifestar a glória de Deus, para mostrar o amor de Deus. Essa é a sua missão principal. Ah, pastora, mas eu gosto de cuidar das crianças, eu gosto de cantar. A missão principal nossa é revelar quem Cristo é. Amém, irmãos? É dar fruto, é ser frutífero. A amargura faz com que as pessoas sejam infrutíferas. Lembra de Mical? Ficou amarga, Deus disse, pois vai ser infrutífero. Nunca mais vai dar um fruto, nunca deu. Então a gente tem que ter o coração com todas essas características aí, em nome de Jesus. A essência de um homem de Deus é um homem de coragem, decidido, destemido e que declara a palavra na sua casa. Amém, irmãos? A essência de uma mulher de Deus é uma mulher que se submete ao esposo, porque ela casou, e a missão dela está junto com a dele. E se ela entende quem é Deus, ela vai também andar junto com ele, sem ser rixosa, nem amarga. E se alguma situação aconteceu com você, Deus te cura hoje. Não espere a pessoa que te feriu vir pedir perdão, porque pode ser que isso nunca aconteça. E você vai passar uma boa parte da sua vida enfermo. Pastor, então o que eu faço? Você libera perdão hoje, você libera perdão hoje. Se algum dia isso acontecer, você diz, glória a Deus, eu já estou curado, eu já lhe perdoei. Mas amém, dá aqui um abraço. Pronto. Ah, pastor, eu quero ver o dia que ele vai vir. Ele vai, pastora. Eu estou orando, ele vai vir pedir perdão. Se você está orando, libera perdão, porque senão sua oração nem chega. Se tiver mágoa, nem oferta. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, vamos viver debaixo desse texto aqui. Tudo isso é sobre nós. Você tem aí receita para fazer muita coisa nessa semana. E a primeira delas é manter a sua mente focada na sua missão. Isso vai te dar paz e alegria. Amém? Fecha a sua Bíblia aí. Queria que você, antes de ficar de pé, fechasse seus olhos e orasse. Primeira coisa que você vai fazer é liberar perdão para aquilo que você já identificou. Homens e mulheres, todos nós. Não era para levantar ainda, mas já que levantaram, glória a Deus. Amém? Faz a sua oração aí. Às vezes é em casa, às vezes é no trabalho. Na própria igreja, se você tem alguma situação que alguém te disse uma palavra e aquilo te entristeceu, ou você não foi recebido, e como igreja quero pedir perdão se nós não te recebemos com todo amor, nos perdoe também. Quero dizer que nós amamos você que está chegando, e é uma bênção ter você aqui também. Então faz a sua oração aí, se você precisa liberar perdão ou perdoar alguém. Se esse alguém está aqui e você quiser ir, você pode também sair do seu lugar enquanto o louvor está tocando, em nome de Jesus.